Moisés, um time estilo do Felipão, conservador, né? Só que não é novidade o que a gente tem falado sobre essa ausência de criatividade do Palmeiras. As alternativas que o Felipão tem no banco de reservas e de time pode fazer com que o time seja um pouco mais criativo. Talvez não seja o estilo que o Felipão queira, né? E depois com a dupla de volantes amarelado, para não ficar sem, e tinha grande chance de algum deles tomar um cartão vermelho, ele troca o time, né? Entra com o Felipe Melo e o Lucas Lima. Avança um pouco mais a equipe, né? Mas também, assim, claro que ele coloca o time para ganhar, só que você não pode colocar o time, você não pode não, né? O ideal não seria você expor tanto o time. O Palmeiras tem jogado de forma muito exposta. E não é esse ano. O ano passado já tinha isso nos jogos grandes, né? Vamos colocar aí semifinal de Copa do Brasil e de Libertadores. Então, eu acho que é um ponto aí que a gente tem que observar de avaliação do Palmeiras. E eu sei que tem muitas pessoas ficam até incomodadas quando a gente fala, mas o time está ganhando. Tudo bem, mas quando o time perde, o que a gente fala quando o time está ganhando também fica exposto. E as duas derrotas do Palmeiras no ano, uma dia 2 de abril para o Corinthians, porque faz 2 meses exatamente, e hoje... 2 de março. Não, foi 2 de fevereiro, perdão, 2 de fevereiro, falei errado. E hoje 2 de abril. Outro detalhe, Thiago, desculpa, o Palmeiras perdeu de última hora o Scarpa, né? Teve o que Scarpa voltar para o Brasil por problemas particulares e o Goulart ficou no Brasil para fazer reforço muscular, né? Então, são dois jogadores importantes. Dois jogadores importantes. Mas a gente fala que o Palmeiras tem 3 times, e aí a gente fala de 2 jogadores, não é para o time se sentir sem opções. Mas são no momento 2 jogadores que vêm se destacando, né? Na equipe, né? Mesmo não tendo grandes atuações, mas o Goulart e o Scarpa deram um volume maior de jogo de qualidade à equipe esse ano, né? Não é nenhuma implicância. Eu acho que o torcedor sentiu um vazio de opções, não um vazio de ideias, mas o time não cria. O time está atrás do placar e tem um volume de jogo sem nenhuma objetividade, sem nenhuma variação de jogadas. E isso aconteceu hoje e já vem acontecendo, né? Não é uma novidade, não é engenharia de obra pronta. Nos jogos que o Palmeiras venceu, a gente também falou sobre isso. O meio-campo do Palmeiras, principalmente a parte defensiva, ainda não está bom. Ainda não está bom. O Felipão ele opta pelo Felipe Melo, tem também a questão do Thiago Santos, mas ele ainda não acertou. Ele precisa que os atacantes ajudem mais o sistema de marcação, e ele falou hoje do Daverson, e não é o Daverson o cara. A gente está falando de alguém para compor ali, que seria mais ou menos a função do Dudu. Mas o atacante é para atacar, mas também tem que ajudar a defender. E a entrada da área do Palmeiras, esse ano, tem muita dificuldade de marcação, tem muito espaço. E daqui a pouco comentar, ia falar das substituições, que saiu o Thiago Santos e o Bruno no meio de campo, entrou Felipe o Felipe Melo e o Lucas Lima, mas no papel parecia boa, né? Não é uma alteração defensiva. Ele adiantou o Lucas Lima e trouxe um pouco o Moisés, mais do lado do Felipe Melo, no segundo tempo. Porque no lance do gol, a gente vê o Moisés e o Felipe na segunda linha. E eles são batidos facilmente, não são batidos com drible, mas com passe em diagonal assim, passou pelos dois. Já havia passado, o São Lourenço já tinha saído fácil pela primeira linha de marcação dos atacantes, do Dudu, do Daverson e se eu não me engano, é o Moisés que estava lá e depois recompõe na segunda linha também, mas não há tempo de tentar impedir esse passe. Esse gol não dá, gente. Não existe. E depois, quando chega na entrada da área, ou seja, o Palmeiras deu todas as condições para o São Lourenço marcar esse gol, né? Olha, daqui a pouco a gente vai ver... Olha, é muito espaço, ele passeia o campo inteiro. A gente vai ver já a análise tática desse gol, vamos ver também a entrevista do Filipão. O Filipão fala em falta de vontade de fazer gol do time do Palmeiras. Eu lembro que no final de semana o Renato Gaúcho falou também sobre o Grêmio, mas diferente, né? O Grêmio teve oportunidades muito claras que não foram aproveitadas. Foi um pouco diferente hoje, no caso do Palmeiras. Só para não passar batido, quem está com os grupos aqui atrás no nosso telaço, e teve uma mudança de posição entre times brasileiros e argentinos, né? Tanto no grupo do Atlético e do Boca, quanto no grupo do Palmeiras e do São Lourenço. Palmeiras, se vencesse, ia abrir 5 pontos já de vantagem, com 3 rodadas, é muita coisa. E a pior fase do São Lourenço, está numa crise no Campeonato Argentino, uma super crise, assim, não é que foi lá enfrentar um argentino que está voando, né? Pegou um argentino que está mal, está numa fase ruim, não é nem média, é ruim. 22º no Campeonato Nacional, que termina na próxima rodada, que ele está lá embaixão, está em fim de temporada, era para o Palmeiras se impor. E não é um elenco estrelado, nada disso. O Palmeiras está em segundo lugar, foi ultrapassado pelo São Lourenço, mas está muito bem, são os 2 times que devem se classificar. O Palmeiras não perde essa segunda colocação até o fim dessa rodada.
E o Atlético ultrapassou o Boca no grupo dele. Tá tudo aqui atrás, assim. É. Vamos ver a análise tática do gol? Gol do Herrera. Vamos mostrar, rodar então. Você quer ir lá, Grafite? A Ana comentou um pouquinho sobre os espaços. Não, a gente pode fazer. É que eu tô, A gente já marcou o Herrera saindo daqui, porque é quem vai receber a bola e carregar até o lance do gol. O Herrera vai, ó. Eles passaram muito fácil por essas linhas. Coisa. Foi muita a finalização, se a gente voltar desde o começo lá, ó, aí é o replay que tá. Olha, ele tá no pé ruim, olha aqui no começo, aqui tá o Daverson. Lucas Lima. Não, esse aqui é o Lucas Lima, né? Não, esse é o Daverson, 20 ali é o Lucas Lima em cima. E aqui é o Dudu. E aí é o Dudu. E lá na outra ponta o Moisés. Lá o Moisés, ou seja, aí a primeira linha de 4. Não tá uma linha exatamente como devia ser, mas tá a linha de 4 meio postado, ó, o jogador livre aqui, ó. Talvez se o Dudu avança mais aqui, ó. Talvez pediria o Herrera, não, mas pode dar continuidade. Esse passe no meio dos dois, ó. Não pode acontecer esse passe. E as costas do Melo? Se o Dudu não foi lá, o Dudu poderia estar aqui, ó, para impedir esse daqui. Só que o Dudu se preocupa com a passagem do Herrera. Ele se preocupa, assim, em certo ponto, que ele não consegue acompanhar o Herrera, ele não acompanha o Herrera até o final. Aí quando passou pela primeira linha, certamente essa segunda linha teria que ter uma proteção maior. A terceira linha estava se formando quando ele recebeu o passe entre as linhas, você viu? Quando a terceira linha estava começando a se formar com o Dudu, com o Thiago e o Moisés que vem chegando lá, ó, fez o passe no meio das linhas novamente. Aí não tem como. Aí atravessou pelas duas primeiras linhas dessa maneira, com facilidade, com 3 toques na bola, o cara vai bater lá na cara do gol. Aí dá continuidade na jogada, ó, o Herrera conduz. A segunda, até a última linha do Palmeiras está formada, ó. Aqui está o Gomes, aqui está o Diogo e o Marcos Rocha está esperando aquele jogador. Aquele jogador está praticamente fora da jogada. O Antônio Carlos poderia ter avançado um pouco mais para tentar tirar espaço do Herrera ou tentar forçar o Herrera a jogar pela lateral. Aí o Marcos Rocha avançava, ele entrava, ficava tudo tranquilo, porque a gente vê na linha, ó, 4, 5 jogadores do Palmeiras vamos contar esses 3 aqui. 1, 2, 3 jogadores. Então dava para marcar mano a mano e ter a sobra. Só que aí o Antônio Carlos optou por esperar o Herrera decidir a ação. O jogador com a bola dominada de frente pro gol, trouxe pro pé bom, chutou cruzado. E é tudo muito lento. O que me chama a atenção é que não tem velocidade. E aí você pega aqui, ó, Moisés e Felipe Melo. A recomposição é lenta. É lenta, porque, ó... A saída da linha também, o bote do Antônio Carlos também é lento. De 10 jogadores, com 3 toques, a equipe do São Lourenço eliminou meio time do Palmeiras. Exatamente. 3 toques, lá de trás. Até a primeira linha que cortou, o cara recebeu, deu um toque, tocou no Herrera. Com 3, 4 toques, chegaram na cara do gol. E o Herrera conduziu o quê? 40 metros com a bola no pé sem ser incomodado, né? Sem ser ele incomodado. Ainda ajeita o corpo, vira a bola de lado para arrumar a batida. Mas ele não foi zero incomodado. Ele podia pegar ali, mandar uma mensagem pelo celular, que ninguém ia chegar nele. Aí, ele quando a jogada se inicia, ele tá atrás da primeira linha do Palmeiras. O que me surpreende é que o passe de origem, não tem nenhum jogador do Palmeiras para atrapalhar, ó. Nenhum jogador, ó. Ele recebe sozinho então, aqui, esse que é o vira problema. o corpo Isso aqui e vai andando. O cara entre linhas. As linhas estão todas tortas, estão todas sem sincronismo, sem a compactação certa. O Palmeiras deu praticamente esse gol para a equipe do São Lourenço. E não pode na Libertadores. Uma Libertadores, um jogo importante como esse mesmo. O Palmeiras tem grande chance de terminar em primeiro do grupo ainda, tem grande chance, mas são 3 pontos que a gente espera que não faça falta, mas que na decisão final aí faça muita falta, né? Grafite tá quinta-feira antes do treino, o Filipão vai rodar o vídeo de vocês mostrando esse espaço todo. Vai falar, o Grafite, que é bonzinho, que é gentil, tá falando isso. Não vou nem falar nada. Só quero dar um destaque interessante, que eu vi algumas pessoas comentando e fui até dar uma pesquisada sobre isso. Hoje o Felipão fez algumas escolhas, assim, eu não questiono a escolha de treinador, porque ele está no dia a dia, ele tem que escolher mesmo. Ele entrou com um time com o Moisés e ele optou por Lucas Lima e Rafael Veiga no segundo tempo. Rafael foi mais pra frente, né, no lugar do Felipe Pires. Isso, do Felipe Pires. Eu achei que ele pudesse colocar 2 centroavantes, tentar alguma coisa para equilibrar mesmo ali o setor ofensivo do Palmeiras, mas ele opta pela entrada de mais um meia, que é o Rafael Veiga.
Eu vi algumas pessoas questionando, porque o Veiga e o Moisés não estão inscritos mais no Campeonato Paulista, né, nessa fase de mata-mata, teve uma troca, mas aí ele compôs com os dois na Libertadores, num jogo que, em tese, é um jogo importante para o Palmeiras, um jogo fora de casa. O Palmeiras se ele conseguisse a vitória, pelo menos o empate conseguiria abrir uma vantagem interessante, pensando em classificação. Então, acho que tem essa escolha aí que a gente pode pensar um pouco o que o Felipão quis. E eu acho que não tem nenhum problema a gente questionar as escolhas quando elas não dão certo e quando elas dão certo também. Hoje ele tinha a opção do Arthur Cabral, que tem entrado bem. Ele falar sobre as possibilidades, né? Exato. E ele optou pela entrada de mais um meia, sendo que ele já tinha um time que precisaria talvez de mais alguém para ajudar o Daverson no ataque, alguém com mais velocidade, porque esse time do Palmeiras hoje, a escalação inicial eu achei uma escalação lenta, com exceção do Pires e do Dudu, o meio-campo é um meio-campo lento. O Thiago Santos, que foi substituído no primeiro tempo, não aproveita as oportunidades que tem, porque ele é um ótimo volante, só que ele toma muito cartão amarelo. Claro, vai falar muito, vai pegar a média de cartões, é baixa, mas praticamente ele entra no jogo e acaba tomando um cartão amarelo. É posicionamento? É postura? Talvez não é hora de observar melhor para brigar por espaço com o Felipe Melo, talvez não tomar tanto esse cartão amarelo. Eu acho que tudo isso passa pelos testes do Felipão. Eu acho que tudo isso vale se observar. Sem contar com o Bruno Henrique, o Palmeiras não pode ser tão dependente do Bruno Henrique, por não ter esse volante que faz área a área. Tem que encontrar uma outra forma de jogar sem esse jogador. O Moisés pode ser, né? Um cara de área a área. Não pode mais. Acho que não? Eu acho que o Moisés é um outro jogador, ele não é mais aquele jogador de 2016 que jogava com o Tietê, que conseguia, que tinha essa mobilidade. Depois da lesão do Moisés, ele é um outro jogador, ele é um jogador mais de um passe longo, mais de um último passe, é um que cerca por trás dos atacantes, por ali, por trás do segundo volante, não é mais aquele jogador daquela mobilidade que tinha de área a área. Hoje o Palmeiras tem só um jogador, dos que vem jogando, que é o Bruno Henrique. E hoje, quando não pôde contar com o Bruno Henrique, acabou que ficou sem esse peso no meio-campo, e o meio-campo do Palmeiras é o coração desse time, né? Não dá para você pensar num time que joga com uma defesa postada, o ataque lá na frente e esse buraco no meio-campo, como a gente viu agora na análise tática. Sobre esse buraco, falou Gustavo Gomes, o zagueiro. O zagueiro é bom que ele está ali atrás, ele tem uma visão boa da partida. O Gustavo Gomes é um jogador que tem uma ótima leitura de jogo, falou sobre o gol do São Lourenço. Eu creo que foi uma jugada donde nuestro equipo está acostumbrado a cortar. No cortamos la jugada y eso creo que definió el partido, ¿no? Un partido equilibrado, un partido parejo donde se define en un error nuestro que nosotros lo veníamos haciendo, que esa jugada, el equipo nuestro en los partidos anteriores, también en el primer tiempo creo que cortamos varias jugadas, ganamos tarjetas amarillas, ¿no? Pero essa jugada era para cortar e evitar o gol. É uma leitura muito similar a vocês, né? Que a bola chegou muito fácil, passou muito fácil por cada uma das linhas. Verdade. É a leitura muito bem fácil. parecida com a que a Ana e o Grafite fizeram aqui. Vamos ver agora o Felipão, claro, insatisfeito com esse resultado depois da partida na entrevista coletiva. Olha, a gente tá vendo alguns. Agora sim o Felipão. Praticamente a mesma de vocês, mas com coisas que eu não gostei, com coisas que acho que a equipe do Palmeiras não comete esses erros, e quando comete o erro foi punida, com deslocamentos que não aconteceram e situações que nós sabemos, trabalhamos e que precisamos ter atenção desde o início do lance até o final, e nós não tivemos e pagamos caro por isso. E vamos continuar pagando caro se não tivermos uma obediência em todos os lances, do princípio ao fim do jogo. Não tivemos obediência em todos os lances do princípio ao fim do jogo, é isso? É. Ou seja, o time relaxou em algum momento. Relaxar não é a palavra correta, porque dá a impressão que perdeu a vontade. Não seguiu taticamente o que havia sido orientado. Mas às vezes acontece, né, dos jogadores em determinados momentos do jogo deixar, mas pelo menos depois que tomou o gol, o Palmeiras, acho que pelo momento que o São Lourenço vem vendo, o Palmeiras achou que a qualquer momento faria o gol. E o tempo foi passando, esse gol não apareceu, e aí acho que entra nesse negócio dos jogadores esquecer um pouco a ordem tática e
e tentar o gol a qualquer custo. Acho que isso deixou o Filipão meio contrariado ali. Ele fala que não teve uma ordem tática daquilo que foi pedido. Pois é, alguns jogadores de destaque nessas grandes oportunidades se espera que eles resolvam, né? É o caso do Dudu, o próprio Daverson, que de vez em quando ele consegue decidir uma partida num lance isolado, e hoje eles não apareceram. Mas se o conjunto não funciona, esse talento individual também não aparece. Né? O Palmeiras não pode depender, como a Ana colocou, de um jogador toda vez do Bruno Henrique, que faz esse box-to-box, ou depender do Dudu, da jogada. Você concorda com a Ana que o Moisés não consegue mais fazer esse movimento? É fisicamente? Eu acho que não. Mas por questão física? Não, eu não posso afirmar que ele não faz isso por questão física. Eu acho que ele é um novo jogador. Ele não é aquele jogador de 2016. Ele é um novo jogador, com outras atitudes em campo. Ele tem uma outra função. Ele jogava com o Tietê na velocidade e ele era o responsável pela saída de bola. Ele não faz mais isso no Palmeiras. Ele não tem mais essa característica. Eu não sei se é pela questão física ou se é uma questão de ordem técnica. Mas depois da lesão que ele sofreu, foi uma lesão gravíssima, uma recuperação em tempo recorde, ele voltou com uma outra característica de jogo. Ele teve duas, né, que foram ruins, né? Ele teve uma... Ele rompeu, acho que... ele rompeu total, né? Ele tinha tido uma lesão anterior, ele se recuperou, depois teve uma teve uma no pé, na parte de baixo do pé. E depois teve o joelho. Ele volta em 5 meses, né? E ele volta um outro jogador, com outras características. Então vamos mudar a pergunta então, pro Grafite. O que você achou da atuação do Daverson, das funções que ele tinha que desempenhar hoje? O Daverson é difícil quando a equipe taticamente, coletivamente não rende tudo, os principais jogadores que vêm se destacando não conseguem ter uma boa partida, até porque o coletivo não vem bem, para um atacante. Na Libertadores, principalmente, num jogo fora de casa, contra a equipe argentina, que mesmo o São Lourenço não sendo uma potência argentina, é um time que joga Libertadores quase todo ano, é um time que tem. Então, para o atacante já é difícil esse jogo fora de casa, que as bolas chegam meio que escassas. Chega uma, né? Chega uma. E o Daverson, eu vi hoje que ele saiu muito da área também. Ele falou sobre isso. Ele aquele tava lance clássico do jogo do Moisés é cruzamento do Daverson para o Moisés que estava dentro da área. Teria ser o contrário, né? O Moisés está cruzando a bola por ser um meia que cai muito pelos lados do campo, está cruzando para o Daverson. E era o contrário, ou seja, ele desempenha um